Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazer uma reflexão da palavra de Deus para a vida de vocês. A palavra de Deus vai falar de uma história do rei Davi. Acredito que muitas conhecem a história dele e sabem do pecado que ele cometeu com Betseba, no qual ele estava lá no terraço do palácio, viu aquela mulher, chamou aquela mulher, enfim. Ali ele teve relações com aquela mulher, acabou adulterando, tentou matar o marido da mulher até que conseguiu, enfim, tentou ocultar o seu pecado, tentou fazer com que o homem viesse deitar com a mulher, ele não quis e acabou mandando o homem para a guerra e o homem morreu. Só que depois que o homem morreu, ele achou que estava tudo certo, então seu pecado já estava ali em oculto mesmo, ninguém sabia, algumas poucas pessoas sabiam, então estava tudo certo. Só que depois de um tempo veio até ele o profeta Natã. O profeta Natan começa a falar de uma parábola, de uma ovelha, de um homem que tinha muitas ovelhas e o outro tinha só uma, e aquele que tinha muitas ovelhas acaba que matando a ovelha daquele pobre homem, e o rei Davi fica furioso com aquela história, até que Natan diz, eu estou falando aqui de você, eu estou falando de você, rei, você foi esse cara mau que acabou pegando essa ovelhinha quando você fez o que fez com Betseba e matou Urias. E a história vai dizer que Davi se arrepende amargamente do que fez, e ele só não se arrepende como ele escreve um salmo, que é o Salmo 51. É um salmo onde ele escreve ele totalmente arrependido. Ele chega a dizer a Deus que Deus tire tudo dele, só não tire a presença dele. E o que a gente aprende com essa história? Resumindo em tudo, a gente aprende que nós precisamos nessa história ser Natan e precisamos ser Davi. Precisamos ser Natan porque nós vamos ver muitas pessoas cometendo erro, falhas, e não que a gente tem que ficar julgando as pessoas. Mas muitas vezes tem pessoas errando e pecando e nós simplesmente olhamos e fizemos vista grossa. Existem pessoas talvez indo para o inferno até, e sendo que nós poderíamos ter orientado, ajudado, exortado em amor, e nós não fizemos, se ocultamos, queremos simplesmente cuidar da nossa vida e os outros que cada um cuide da sua. Mas a verdade é que nós precisamos, se Deus nos der essa direção, se Deus nos der essa sabedoria de chegar e falar como Natan falou, porque também não falou de qualquer jeito, não foi de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele soube a hora certa, o lugar certo, o momento certo, a forma certa de falar. E nós precisamos ser assim. Quando nós vemos um irmão nosso em pecado, talvez não sendo um bom marido, um bom pai, um bom filho, o que nós precisamos é orientar essa pessoa em amor, em compaixão, e também precisamos ser Davi nessa história. Por que nós precisamos ser Davi? Porque Davi, ele entendeu o que Natan estava falando e ele simplesmente se arrependeu realmente do que ele tinha feito. Tanto que ele escreve o Salmo 51. E ele se arrependendo deste pecado, ele tem sua vida transformada. Davi era um cara que ele errou muito, mas ele tinha essa qualidade de ele realmente se arrepender. O que é se arrepender? É não voltar a fazer o que fazia. E ele soube entender o que Natan estava fazendo para ele era para o bem. Então que nós vamos ser essas duas pessoas, ser Natan, de falar o que tem que falar, e também ser Davi, de saber receber a exortação, e não só receber, mas se deixar ser transformado por Deus. Fica essa palavra, reflita nessa palavra, se você quiser busque na palavra de Deus, o que está escrito ali, que Deus vai falar contigo. Talvez hoje você é Natan, ou talvez hoje você tem que ser Davi, eu não sei. O que eu sei é que nós precisamos olhar para eles e aprender com essa atitude, tanto de um quanto de outro. Um abraço a todos e Deus abençoe.